Amós capítulo 4. Quem for pegar a folhinha da célula, temos 3 textos básicos para a meditação desta manhã. Amós, Atos e 2 de Pedro. Amém? Diz assim: portanto, assim te farei, ó Israel. E por que isso te farei? Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Porque é Ele quem forma os montes e cria o vento, e declara ao homem qual é o seu pensamento. E faz manhã trevas, e pisa os altos da terra. Senhor, Deus dos exércitos é o seu nome. Deus dos exércitos é o seu nome. Prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Ontem eu preparei um almoço para minha irmã. Eu falei assim, de repente vai vir mais gente. Aí eu fiz comida a mais. Aí veio menos gente, mas estava preparado. Então, para as coisas pequenas a gente prepara. Por que nós não vamos nos preparar para encontrar com o Senhor, teu Deus? Ele é o que conhece o que está no teu pensamento. Ele conhece o que está aí agora na sua mente, passando pela sua mente. E é interessante esse texto de Amós, porque Amós era um trabalhador da agricultura, ele é boieiro, e Israel havia se dividido, mas Israel estava experimentando um tempo de prosperidade. E assim como Jesus falou dos sinais, que nós vamos falar dos sinais, ele falou também dos sinais que o juízo de Deus viria sobre Israel. Por isso está falando sobre prepara, né? E o verso 18 do capítulo 5 diz assim: ai de vós que desejais o dia do Senhor. Por que desejais vós o dia do Senhor? É dia de trevas e não de luz. E os sinais, além disso, retive, aqui no capítulo 4, verso 7, diz assim: além disso, retive de vós a chuva 3 meses ainda antes da ceifa, e fiz chover sobre uma cidade e sobre outra não. Um campo teve chuva, mas o outro ficou sem chuva, se secou. Deus manda avisos. Deus está mandando aviso para mim e para você. Prepara-te para encontrar com o Senhor, teu Deus. Nós temos falado aqui de João capítulo 14, acho que 6, né? Jesus é o caminho, e Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. A igreja vai encontrar um Pai, mas quem estiver fora do caminho do Senhor vai encontrar um Deus que há de julgar. Um Deus que sabe qual é o teu pensamento. Um Deus que criou todas as coisas. Quando fala que criou o vento, criou os montes, é o Deus que é dono, é o Deus que é governo, é o Deus que dirige a história. É um Deus que tem toda a autoridade, tem todo o poder. Faz da manhã trevas e pisa os altos da terra. Senhor, Ele é Senhor. Hoje você pode encontrar e receber Jesus como seu Senhor e Salvador. Aqui Ele vai ser Senhor, Ele não vai salvar. São as suas atitudes, é o que você está fazendo, é o que você está demonstrando a Ele que vai te garantir o céu ou o inferno. As mulheres cantaram sobre a palavra. Você tem ouvido a palavra de Deus? Você tem obedecido a palavra de Deus? Tem obedecido? Deus dos exércitos. Ah, irmãos, é dos exércitos que vai haver guerra espiritual. No reino das trevas. Satanás vai se movimentar, mas ele estará piano, porque Deus é Deus dos exércitos. É o seu nome. Amém? Prepara-te, ó Israel. E Atos capítulo 1 diz assim. O pastor Everaldo já leu esse texto. O verso 6
Então os que estavam reunidos perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhe: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá de modo como o vistes subir. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. É o clamor da igreja. Em 2 Pedro, eu me deixei para ler esse texto no segundo, em terceiro lugar, por quê? 2 Pedro capítulo 3, estávamos conversando no meio familiar, e aí uma pessoa falou assim: mas Jesus não voltará assim, falta muitas coisas para se cumprir. Eu fiz essa cara de paisagem. Ele está às portas. Amém? Então, esse texto diz assim, 2 de Pedro capítulo 3. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. E em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas essas coisas permanecem como desde o princípio da criação. É o que nós temos ouvido as pessoas falarem para nós, algumas pessoas. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio perecer o mundo daquele tempo afogado em águas. Ora, os céus que agora existem e a terra pela mesma palavra têm sido entesourados, guardados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Quem será destruído serão os homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis vos esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e mil anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidos. Visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém,
segundo a sua promessa. Aleluia. Esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Aplaudam o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que nos fez essa promessa. Essa promessa é verdade. Louvado seja Deus. Eu quero que você só deixe aberto na sua Bíblia aí, Mateus 24, que a gente vai citar. Não é para ficar lendo como nós lemos esse texto. A volta de Jesus é iminente. Quando a gente fala iminente, qualquer momento pode acontecer. Qualquer momento pode acontecer. E aí eu pedi para você abrir aí Mateus 24. Assim como em Amós, Deus deu sinal, Jesus falou. Eu estava meditando nessa palavra, fiquei alegre. Acho que Jesus não ficou desapontado com os discípulos. Ele não ficou. Porque Jesus sempre falou da sua morte, da sua ressurreição, e os discípulos corriam dessa conversa. Eles não queriam ouvir, eles não queriam ouvir. Depois que eles perceberam que a ficha caiu, né? Essa palavra aí talvez ninguém entende. Quem usava aqueles telefones antigos de ficha, a ficha caiu. Eles perguntaram lá, tendo Jesus saído, Mateus 24, você só ouça. Depois, a hora que eu vou falar para você ver, você vê na Bíblia. Tendo Jesus saído do templo e se retirando, quando se aproximaram deles os seus discípulos, e lhes mostrou as construções do templo. Ele, porém, disse, não vai ficar pedra sobre pedra. No Monte das Oliveiras, verso 3, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhes pediram, dize-nos. Agora já aceitaram a morte, que vai morrer, que vai ressuscitar. Dize-nos, quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda, da consumação do século? Os discípulos já haviam se conformado. Jesus não precisou falar, eles perguntaram. Eles perguntaram. E Jesus começou a dizer quais são os sinais. Então, para você que acha que a promessa está retardada, que Jesus não... falta muita coisa para se cumprir. Olha aqui, ó. Mateus 24 diz assim, que vai haver a operação do engano. Muitos, vede, ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome. Tem muita gente falando em nome do Senhor aí, que não é dele. Tem muitos pregando um evangelho frouxo, dizendo que você pode fazer qualquer coisa e vai entrar no céu. Não entrará coisa imunda no céu. É para se preparar, para encontrar com Deus. Ele tem uma balança, ele tem algo que vai, né? Você conhece a parábola dos 10 mandamentos. Se você se encontra naquele último lá, que ganhou um talento só, e enterrou, você vai para as trevas exteriores. Vai para o inferno. Não adianta ter nome na igreja. Não adianta falar que foi batizado, nós vamos ter o batismo, se não viver uma vida na presença de Deus. Uma vida clamando pela presença de Deus. Pela manifestação dele na minha vida, na sua vida. Amém? Então, muitas guerras. Não se fala, o pastor Everal falou, não se fala mais nem da guerra da Ucrânia, né? Mas tem guerra em todos os lugares. Aqui em Mateus fala assim, que vai haver também como sinal muita fome, terremotos em vários lugares. Lucas fala que vai haver epidemia. Você lembra da epidemia da Covid? Como que a gente ficou? Muitas pessoas acharam que Jesus ia voltar. Aí como Jesus não voltou naqueles dias, irmãos, você que está com a Bíblia aberta aí, entre o versículo 2 e o versículo 3, diz assim, princípio das dores, é princípio das dores. Ele está avisando e está mandando os sinais. Cadê aqueles que estavam aqui, que se esfriaram, porque acharam que o Senhor mentiu, que achavam que Jesus viria naqueles dias da Covid, ele não veio. Sereis atribulados e os matarão, verso 9. A iniquidade se multiplicará e o amor de muitos esfriará. Muitos
hão de se escandalizar e trair e odiar uns aos outros. É o que nós estamos vendo isso. Aqueles que fizeram da igreja um balcão de negócios, aqueles que estão usando a igreja para o seu próprio fim, estão traindo um aos outros, não, mesmo que sejam irmãos de sangue, estão traindo uns aos outros. Isso é um aviso para mim, para você, meu irmão. Coloca a sua casa, a sua vida na presença de Deus. Como diz o profeta, falou para Ezequias, o Senhor vai te levar, coloca a tua casa em ordem. A tua casa é a tua vida. Talvez a tua casa também seja o seu lar, os seus filhos, a sua esposa. Coloca em ordem, porque o Senhor virá. Esse evangelho vai ser pregado a toda criatura. A hora que eu estava pensando no evangelho, o evangelho está sendo pregado. Eu lembrei que a gente estava lá em viagem no aeroporto, ouvindo diante do trono sendo tocado numa loja. O evangelho está sendo pregado. Se o homem falhar, o Senhor aparecerá. Quantos muçulmanos estão tendo visão que Paulo teve e estão se convertendo? Para você que não vem na escola dominical, o livro de Atos, o livro de Romanos diz assim: aquele que sem lei pecou, sem lei também será julgado. Aquele que não ouviu a palavra, Deus julgará. Porque os céus e a terra manifestam a glória do Senhor e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. E eu peguei aqui de Lucas capítulo 18, que não é da volta do Senhor, mas ele falou com relação à sua volta. E esse eu quero ler para você. Lucas 18, o verso 8 diz assim: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Achará fé na terra? Um rei foi repreendido por Deus porque procurou os médicos e morreu por conta da sua doença nos seus pés. Hoje, as pessoas, elas nem pedem mais oração, elas vão no médico. Eu tenho Unimed. Eu vou num especialista tal. Elas estão confiando nos homens. Não, eu tenho dinheiro, vou lá, vou comprar essa casa, eu compro esse carro. Não precisa mais de fé. Precisa de dinheiro, de posição. Talvez você está pensando assim, a fé está esfriando. O Senhor vai achar fé. A fé é o firme fundamento das coisas que nós esperamos. E a palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Você quer ter um relacionamento com Deus? Viva com fé. Vive na presença do Senhor. Vive buscando na palavra. Jesus falou: examinai as Escrituras. Porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então você quer ter fé? Quando eu fico assim de cara que as pessoas querem ter fé para receber as coisas. Eu quero ter fé para receber a presença. Eu quero ter fé para saber que eu estou sendo movido pelo Senhor. Sim, com Ele no pacote vem cura, vem libertação, vem tudo. Mas como está a tua fé, meus irmãos? Jesus, os discípulos falaram assim: aumenta-nos a fé. Jesus falou: se você tiver uma fé do tamanhozinho do grão de mostarda, essa fé se multiplicará tanto, que essa fé vai fazer brotar uma árvore que vai abrigar os pássaros. Eles virão aqui. A fé aumenta à medida que você busca em Deus conhecer qual é o propósito de Deus para a sua vida. Eu pergunto, o que falta acontecer? A grande promessa de Deus se cumpriu. O povo de Israel retornou à sua terra natal. Desde 1948 o povo de Israel está ali.
A palavra se cumpriu, a palavra até de Amós se cumpriu nesse sentido, que eles não seriam mais duas nações, seria uma nação, e o seu nome seria Israel. O relógio de Deus está ali, tudo que acontece lá repercute na igreja, tudo que repercute na igreja repercute lá em Israel. Só está faltando uma coisa, meus irmãos. Você está com a Bíblia aberta em Mateus 24? Como nós falamos, Jesus falou falou da volta dele, e está meio que misturado aqui, né? Vamos dizer assim. Por isso você acha, não vai acontecer, falta muita coisa para acontecer. Não, irmãos, a coisa principal já aconteceu. Israel voltou para a sua terra. Agora aqui, no verso 15 de Mateus 24, começa assim, a grande tribulação. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Daniel fala que naquele dia o anticristo entrará no santuário. Cadê o santuário, o terceiro templo? Não está lá. Falta reconstrução do terceiro templo. Quem segue a Aline, Israel com a Aline, sabe, né? E outras pessoas que falam que há um grande movimento para a construção do segundo templo. As vestes sacerdotais já estão tudo pronto, já existe sacerdote, já existe pessoas que já sabem até como que é o azeite que é utilizado. O candelabro está lá, eu vi o candelabro ao vivo em cores, lá na praça, lá 30 e poucos quilos de ouro, 18 quilates. Só está faltando a arca da aliança. Eles também devem saber onde ela está. A hora que houver a construção do templo, isso acontecerá. Mas como que o Senhor vem? Deixa eu olhar as horas. Agora eu vou, como diz a irmã, vou acelerar. A vinda do Senhor Jesus será em duas etapas. Primeiro ele vem para a igreja. O arrebatamento. Amém? De acordo com a palavra, Jesus virá em duas etapas, sendo que a primeira acontecerá com o arrebatamento da igreja, a ressurreição dos mortos salvos. 1 Coríntios, eu quero que você leia comigo. 1 Coríntios capítulo 15. É porque você acha assim, tem aqueles que acha que a igreja vai passar pela grande tribulação. Eu acho que não vai passar, mas nós estamos no início do princípio de dores. Ele está avisando para você se preparar. Aí o que acontece em 1 Coríntios capítulo 15? Verso 51 e 52. Vamos ler o 50. Isso afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, num abrir e fechar de olhos. Ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Agora, 1 Tessalonicenses. Você sabe que Jesus falou desse momento, mas ele não falou tão explicitamente como Paulo. Paulo que teve a revelação de como seria isso daí. Jesus fala que 2 estarão no campo, um será tomado, outro será tirado. 2 estarão no moinho, um será tirado, outro ficará. Isso é arrebatamento. Lá em Mateus 24 está dito isso. Mas quem teve a revelação foi o apóstolo Paulo. Aqui está em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Esses que dormem, as pessoas que morreram em Cristo, pessoas salvas, para que vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos,
por palavra do Senhor, isto é, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essa palavra. Lembra que nós lemos Atos? Os varões ali, os anjos falaram assim: porque vocês estão olhando para o céu? Esse Jesus que foi assunto ao céu, ele virá, como vós vistes eles ir lá nas nuvens. Jesus virá, o arrebatamento acontecerá. A ressurreição dos mortos, salvos, acontecerá simultaneamente, o arrebatamento e a ressurreição dos mortos. E a igreja irá ao encontro do Senhor nos ares. Essa é a primeira fase. Talvez a igreja seja guardada da grande tribulação neste período. Tem gente que crê, tem gente que acha que a igreja vai passar no início da grande tribulação. Irmãos, às vezes você está brigando com o pecado aí, para largar pecado. Isso é café pequeno para o que o diabo está preparando para destruir a sua vida. Para te tirar do céu do Senhor. Será que Jesus é uma mercadoria final de feira que você vai lá pegar por qualquer valor? Não, senhores! Prepara-te. É ó igreja, prepara-te ó Israel, é Israel, não é Judá, não é Reino do Norte, não, é Israel. Aqueles que passaram por uma experiência com Deus, é para se preparar. Agora, se não passou, primeiro precisa passar uma experiência com Deus. Amém? Então, primeiro Jesus vem buscar a igreja pelo arrebatamento e logo após vem para o mundo. Apocalipse capítulo 1, diz assim, 1 verso 7. Eis que vem com as nuvens, e todo o olho o verá, até quantos o trespassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Agora, nessa segunda vinda, todo o olho o verá. Na primeira vinda do arrebatamento, só a igreja. Lucas 21. Lucas 21. Está aqui, Lucas 21, 27. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Então se verá o Filho do Homem, se verá, todo olho o verá, vindo numa nuvem com poder e grande glória. Quando Jesus vier nessa vez, ele vai estabelecer um milênio, ele vai governar da Jerusalém celestial e dará a Davi o governo de Israel. Isso é escatologia. Vai ficar 1000 anos aqui na terra, governando essa terra, mostrando como que é que governa. Sem comprar as pessoas. A igreja que não foi arrebatada vai ficar. Antes do milênio, de Jesus descer ali, o que vai acontecer? Quando a igreja for arrebatada, vai iniciar a grande tribulação. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria. É por isso que as pessoas acham que Jesus não está demorando, vai demorar, porque tem muita coisa para acontecer, irmãos. É assim, ó, num piscar de olhos, o anticristo já está no nosso meio. O ministério do anticristo já está operando desde o início do mundo. Só falta se manifestar. Aí, quando ele se manifestar, vai haver uma perseguição exaustiva à igreja que ficou do arrebatamento. Muitas pessoas não creram, muitas pessoas, aquilo que nós conversávamos lá, muitas pessoas estão na igreja achando que está com nome na igreja, batizou, está salvo. Não, senhores,
O Espírito Santo vai testificar com o teu espírito que você é filho de Deus. E por que testifica? Porque eu e você todos os dias estamos tendo uma escolha. Ou viver para Deus, ou viver para mim mesmo. O filho pródigo viveu para ele mesmo. A auto-idolatria. Aí você tem que falar, não quero viver para mim mesmo. Quero viver para Deus. O que é viver para Deus? É dizendo não ao pecado e dizendo sim para Deus e para a sua palavra. Todos já assistiram, todos não, mas alguém assistiu o filme O Peregrino? Peregrino. Quem não assistiu, procura, está no YouTube. O filme O Peregrino. O peregrino começou a arrumar muitos fardos, né? E ele chegou lá no céu, não dava para entrar. Porque tinha muitos fardos. Os fardos são os pecados. Igreja, você tem algum pecado de estimação aí? Esse pecado pode te tirar da... uma vez salvo, salvo pela frente. Pelos frutos os conhecereis. Eu quero só ler aqui para nós terminarmos. A profecia de Zacarias 14, esse eu vou ler para falar que quando Jesus vier na segunda vez, ele vem para prender o diabo, prender o anticristo, colocar o diabo em cadeias para que o milênio aconteça. E no final do milênio o diabo vai ser solto para enganar. Porque muita gente no milênio vai nascer, vai pecar. Muita gente no milênio vai ter que fazer a opção ou por Jesus ou por si mesmo, pelo diabo, né? Infelizmente a gente não quer falar isso, mas a verdade bíblica é essa. Ou você faz opção para Deus, por Deus, ou faz opção por Satanás, irmãos. Se você amar essa vida, você vai perder a vida eterna. Mas se você rejeitar esta vida, você terá a vida eterna. Naquele dia estarão os seus pés sobre sobre o monte das oliveiras. E este defronte de Jerusalém para o oriente, o monte das oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale. É engraçado. E diz assim, o verso 5, a última parte. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos com ele. Quando Jesus vier, depois das bodas do Cordeiro, depois do arrebatamento, né, vai ter a festa, a premiação. Sabe aquilo que eu li em Hebreus capítulo 2? Que ele vai apresentar os filhos a Deus. Esses são os filhos que eu te gerei na terra. Vai haver uma festa no céu. 3 anos e meio lá no tempo daqui da terra. Deus Jesus vai voltar com esses santos. E pisará o monte das oliveiras. Engraçado, eu estava falando em cortejo, né? Engraçado que estão dizendo que o monte já está sendo fendido. Já tem apresentando uma rachadura lá. Os sinais estão por aí, irmãos. O que falta para você crer? Quero ler aqui no finalzinho aqui. A segunda maneira, existe algumas maneiras, a maneira de nos prepararmos. A primeira maneira para nós prepararmos é isso, saber o que a Bíblia fala sobre a volta de Jesus. Nós estamos falando, Jesus virá. Talvez você não está acreditando porque está faltando muita coisa. Não, já aconteceu muitas coisas. Está acontecendo. Está acontecendo aqui mesmo. Ai daqueles que chamam, né, o doce de amargo. Ai daqueles que editam leis para prejudicar o justo. Está acontecendo tudo isso. Está acontecendo tudo isso. Na Nigéria as pessoas estão sendo perseguidas, estão sendo mortas, enterradas vivas. Está acontecendo. Talvez você não está atento a isso. Então a primeira coisa é saber o que a Bíblia diz sobre a volta de Jesus. A segunda coisa que você precisa fazer, agora eu vou ler. A segunda maneira pela qual eu posso me preparar para a volta do Senhor é viver uma vida de consagração. 2 Pedro 3, 10 a 13 diz assim: virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo,
Os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas, visto que todas essas coisas hão de ser assim, desfeitas. Deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados derreterão. Viver uma vida na presença do Senhor. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Para Nicodemos, Jesus falou assim, você precisa nascer de novo para ver o reino de Deus. Você precisa nascer de novo para entrar no reino de Deus. Não é um nascimento como esse que a mulher engravida, não é. É um novo nascimento espiritual, é receber Jesus no teu coração. Sabemos que após o novo nascimento, inicia-se em nós um processo chamado santificação. Sem santificação ninguém verá o Senhor, e através dela vamos ver a restauração da nossa alma. Por que você precisa de santificação? Você precisa de santificação para aquilo que está em Romanos 12 acontecer na sua vida. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É uma vida de santificação, de restauração que eu e você, nesses dias, precisamos ter. E terminando aqui, eu quero só ler esse verso aqui. Pois esta é a vontade de Deus. Às vezes você está querendo saber qual que é a vontade de Deus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Que vos abstenhais da prostituição. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. E que nesta matéria ninguém ofenda, nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Quem rejeita essas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Então por que eu tenho que me santificar? Porque, levanta a igreja, pode levantar. Porque você tem alguém que mora dentro de você, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo habita dentro de você, ele é santo. Por que eu tenho que santificar? Porque eu tenho que começar a desenvolver uma comunhão íntima e perfeita com Deus. E essa comunhão só se estabelece através do Espírito Santo e a palavra de Deus. É Ele que vai tomar a palavra de Deus, vai vivificar essa palavra no teu coração, no meu coração, no nosso coração. É Ele que vai mostrar o Deus grande e terrível, que é o nosso Deus. Terrível no sentido que Ele é tremendo. Uma pergunta para você, igreja. Você está se preparando para o dia da volta do Senhor? Eu quero dar uma notícia para você. A minha sobrinha faz medicina na PUC. E uma moça, uma amiga dela, ficou doente. Não sei, vou falar de dois acontecimentos, não sei qual delas que é da PUC. Uma deu infecção urinária. Na PUC, fazendo medicina, deu infecção urinária. Um dia lá, uma semana antes da sua morte, estava lá no Planalto, comemorando o meio médico. Que ela chegou no meio do curso, né? E na outra semana, a família estava enterrando essa moça. E a outra deu pneumonia e morreu. Moça, nova. Às vezes você está falando assim, Jesus vai demorar a voltar, mas você pode ser levado hoje, agora. Você sabe que você vai sair por essa porta, mas você não sabe se chegará em casa.
Isso não estou colocando medo em você não, irmão. A nossa vida é como um vapor que cedo amanhece e cedo desaparece, como diz Tiago. Nós não temos o controle da nossa vida não está nas nossas mãos. Você faz planos e projetos, mas você não sabe o que vai acontecer com você daqui 1 hora. Então, prepara-te, ó igreja, para encontrar com o Senhor. Prepara-te. Talvez você está achando assim, vai demorar, eu vou ainda casar, ter filho. Você não sabe nada, eu não sei nada. Eu só quero que a minha vida esteja na palma da mão dele. Eu só quero que a minha vida esteja na palma da mão dele, porque se eu estiver na palma da mão dele, eu estou seguro. Feche os seus olhos. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu para nos buscar, para sempre reinarás, aleluia. Você está preparado para a volta do Senhor? Pai, nós como igreja clamamos Maranata, ora vem Senhor Jesus. Mas eu peço agora, Espírito Santo de Deus, visita cada coração. Se há algum lugar em trevas na nossa alma, se há alguma treva ainda na nossa alma, o Senhor vem revelando qual é essa treva, qual é este pecado, porque nós não queremos perder esse dia, Senhor, da sua vinda. E assim como nós falamos, nós não temos o controle da nossa vida. Nós não sabemos o que está reservado para nós. E seja, Senhor, pela morte, seja, Senhor, talvez até por algum acidente, por alguma enfermidade, nós de repente sermos tirados deste mundo, que nós estejamos preparados e prontos para te encontrar, através da ressurreição dos mortos. Obrigado, Deus, por essa certeza. O Senhor Jesus falou para nós vigiarmos e orarmos, porque do dia e da hora nós não sabemos. Nós queremos estar prontos para Ti, Senhor. Prepara-te, ó igreja, para encontrares com o Senhor teu Deus. Guarda o que Tu tens, para que ninguém tire a Tua coroa. O Senhor Jesus, quando você nasceu de novo, Ele te deu vestes brancas. Estas vestes brancas que o Senhor te deu, quando você o recebeu como Senhor e Salvador, estão manchadas pelo pecado? Estão manchadas pelo engano, pela mentira? É uma pergunta que o Senhor está fazendo. As suas vestes estão manchadas, ó igreja. Há solução se confessarmos os nossos pecados. Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados e nos purificar de toda injustiça. De toda injustiça, o sangue de Jesus te purifica, ó igreja, nesse dia. Pai, continue a ministrar no nosso coração esse desejo de vermos o Senhor, de estarmos com o Senhor. Obrigado, Pai. Leva o teu povo guardado e protegido no nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus.